Boa noite, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Hoje vamos falar de um assunto que não é novo, mas muitos não têm conhecimento acerca e nem sabem onde recorrer quando são violados os seus direitos. Refiro aos dados pessoais, informações que podem identificar ou tornar identificável uma pessoa como nome, endereço, e-mail, telefone, entre outros. Esses dados são coletados, armazenados, processados e partilhados por agentes como empresas, governos, organizações e indivíduos para diversos fins, como prestação de serviços, oferta de produtos, realização de pesquisas, execução de políticas públicas, entre outros. No entanto, o uso irresponsável dos dados pessoais pode trazer riscos e danos aos titulares, como violação da privacidade, fraudes, roubo de identidade, entre outros. Bom, para falar mais sobre este tema tão pertinente, tenho como convidado o Faustino Varela, presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ele que vai apresentar alguns esclarecimentos e sua visão em matéria de proteção de dados aqui no país. Olá, muito boa noite, Faustino Varela. Muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado, senhora jornalista. Boa noite. Aproveito para cumprimentar o seu convidado, o Dr. Marco Paulo. Para nós, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas para mim, em especial, é uma honra receber o seu convite para estar presente neste programa, tendo em conta o papel fulcral da Comissão Nacional de Proteção de Dados em tudo aquilo que tem que ver com a fiscalização e o controle do cumprimento das leis e dos regulamentos, mas também das próprias decisões tomadas, quer por entidades públicas, como disse, quer por entidades privadas em relação a dados pessoais dos cidadãos. Assuntos que vamos conversar ao longo do programa. Certo, muito obrigado. Igualmente tenho como convidado aqui no estúdio o Marco Paulo Silva, que é advogado e jurista. Ele vai partilhar informações num campo mais jurídico e incidir um pouco sobre a regulamentação adequada e efetiva para garantir os direitos e deveres dos envolvidos nos tratamentos dos dados pessoais. Também vai falar sobre os mecanismos de controlo e fiscalização em caso de irregularidades. Muito boa noite, Marco Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Boa noite, senhora jornalista, senhora Indoísa Rodrigues. Eu agradeço incomensuravelmente o convite que me foi endereçado, mais uma vez, de participar neste interessante programa, Ponto de Vista. E muito me honra também estar ao lado do Dr. Faustino Varela, magistrado experiente e alguém que vem estando à frente da entidade nacional que controla a proteção de dados, não é? A responsabilidade nossa é maior, portanto, e iremos dar o nosso contributo dentro dos nossos conhecimentos, do nosso humilde conhecimento, em poder compartilhar com os cidadãos esta temática tão importante que é a questão da proteção de dados. Esperemos poder contribuir para esclarecer a sociedade civil e fazer com que os cidadãos cabo-verdianos tenham mais conhecimento sobre esta questão que ainda exige muita divulgação no seio da nossa sociedade. Muito obrigado. Com certeza que vão partilhar informações valiosas. Vamos dar pontapé de saída ao nosso programa para dizer que na atual sociedade de informação, ferramentas poderosas de tratamento de dados pessoais foram criadas por meio de inovações tecnológicas dominadas por interesses do mercado e pela lógica de coletar volumes exponenciais de dados. Tal cenário coloca em risco a proteção de dados pessoais. Começo por si, Dr. Faustino, para perguntar nesse momento qual a situação do país em matéria da proteção de dados pessoais. Como é que estamos? Bom, mais uma vez agradeço o convite. Aproveito também para cumprimentar os técnicos que nos acompanham. Nós, em Cabo Verde, neste momento, podemos dizer que
estamos numa situação boa. Em termos legislativos, temos uma lei de proteção de dados que vem desde 2001, com a remodelação que foi feita em 2013 para a criação da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, mais recentemente, em 2021, também a lei foi alterada para receber um conjunto de direitos que vêm sendo reconhecidos aos cidadãos em virtude do tratamento, como disse, de forma rápida, de uma grande quantidade de números, utilizando, sobretudo, hoje em dia, as tecnologias cada vez mais intrusivas da nossa privacidade, privacidade da nossa família também. A criação da Comissão Nacional de Proteção de Dados foi um ganho enorme para o país. Daí que Cabo Verde é considerado um dos países, por essas duas razões, sobretudo, a Lei de Proteção de Dados moderna e uma autoridade de proteção de dados independente. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma instituição verdadeiramente independente. Eu isso vos garanto. Não recebe instruções de nenhuma entidade, está independente das orientações e da direção do próprio governo. Dir-me-ão, mas vocês, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não presta conta em relação às suas atividades à Assembleia Nacional, que, em princípio, representa todo o povo cabo-verdiano, mas também as suas decisões são sindicáveis perante o Tribunal. Mas dizia que, por essas duas razões, ter uma lei moderna e ter uma autoridade de proteção de dados verdadeiramente independente, Cabo Verde é considerado um país que garante um nível de proteção de dados adequado neste momento. Pergunto assim, Marco, a legislação cabo-verdiana, o que é que diz em matéria de proteção de dados pessoais e quais os principais desafios nessa matéria? Em primeiro lugar, mais uma vez agradeço à Record e também aos técnicos que estão a preparar este programa. Nós temos uma Constituição que estabelece a proteção de dados, né? Constitui um direito fundamental. O artigo 45 da Constituição garante a proteção de dados na utilização dos meios informáticos, né? Nós sabemos que houve uma revolução telemática na década de 70 e depois forte implementação na década de 90 e a nossa Constituição garantiu, a Constituição de 92, garantiu que os cidadãos vejam os seus dados protegidos quando utilizam as novas tecnologias informacionais e comunicacionais. Também foi um pouco mais além, no artigo 46, consagra o habeas data, ou seja, quando o cidadão quer recorrer às instituições públicas para solicitar informações sobre os seus dados e as instituições não facultam, pode recorrer a instâncias judiciais para obrigar essas instituições públicas a dar acesso aos seus dados. Isso pode acontecer, por exemplo, a nível laboral, né? Todos os trabalhadores sabem que têm uma pasta individual, cada trabalhador, as instituições têm, podem ter necessidade de consultar o seu processo individual. E muitas vezes as entidades empregadoras recusam, né? E ora, o trabalhador pode recorrer aos tribunais para exigir com que a entidade empregadora faculte o acesso a esses dados do trabalhador. Portanto, temos também a decorrência da inovação constitucional e leis que o doutor disse aqui. Muito bem, temos a Lei 183/5º Romano de 2001, que é Lei Chapéu, Lei Padrão, de 22 de janeiro, que regulamenta o regime jurídico da proteção de dados de pessoas singulares. Depois temos a Lei 42 e 43, 42/8 Romano, de 2013, de 17 de setembro, que regulamenta a questão da criação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que passou a ser a entidade que controla, que regula e fiscaliza a questão, tudo que tem a ver com a proteção de dados,
Não é? Antes dessa lei, era exclusivamente competência do Parlamento, através de uma comissão de fiscalização com competências específicas para esta matéria. Mas depois, em 2013, deu-se um salto, o doutor disse muito bem, muito importante e internacionalmente reconhecido e aplaudido, Cabo Verde ter criado uma instituição pública especificamente vocacionada para essa questão de proteção de dados. Desde então, concordo muito com o ilustre Dr. Faustino, quando se diz que a situação do país tem evoluído para melhor. Né? Hoje em dia, por exemplo, antes nós víamos câmaras instaladas em vários lugares, sem qualquer critérios, né? E pondo em causa outros direitos fundamentais. Né? Sabemos que a proteção de dados tem a ver com a proteção de direitos, digamos assim, direitos fundamentais, mais precisamente direitos de personalidade. Né? Tipo direito à imagem, né? Direito ao nome, direito à vida privada e familiar. São esses direitos, direito à intimidade, os direitos mais íntimos, mais reservados da pessoa, que com o uso indiscriminado de meios tecnológicos podem perigar, podem pôr em causa os direitos fundamentais dos cidadãos. Daí a criação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem um papel importante nesta matéria. É matéria de fiscalização. As empresas e as instituições aqui estão a fazer o tratamento lícito de dados dos titulares ou ainda deparamos com situações de irregularidades? Agradeço o Dr. Marco pela complementaridade no desenvolvimento da história do direito de proteção de dados em Cabo Verde. Naturalmente que encontraremos situações de ilicitude ou de falta de legitimidade para o tratamento. O que a Comissão tem feito é que essa situação de ilicitude diminua. Porquê? Porque não se pode tratar dados. Quando falo de tratamento, como disse há bocadinho, é a recolha, é o armazenamento, é toda a análise que se faz para uma determinada finalidade, que deve ser também lícita. Mas dizia que não se pode fazer o tratamento de dados sem que, primeiramente, haja um fundamento de legitimidade, ou seja, um motivo legal para o seu tratamento. Exato. Que pode passar pelo consentimento da pessoa, a pessoa pode consentir que os seus dados sejam tratados, mas também há um conjunto de outros motivos de legitimidade, como, por exemplo, um contrato. Uma pessoa, quando assina um contrato de trabalho, por exemplo, está a legitimar que os seus dados sejam tratados pela entidade empregadora. Temos situações de tratamento de dados de saúde nos hospitais. Uma pessoa, quando procura um centro de saúde para receber um tratamento, também autoriza que os seus dados sejam tratados. Mas, por exemplo, as instituições de saúde têm também, por necessidade de gestão da própria estrutura, de tratar dados das pessoas. Temos situações de, por exemplo, quando uma pessoa se encontra numa situação de não poder dar o seu consentimento, quer em razão da sua idade, quer em razão da sua incapacidade, ou uma pessoa, por exemplo, que se encontra num estado inconsciente. A lei diz que as suas informações podem ser tratadas, os seus dados pessoais podem ser tratados. Porquê? Porque há um interesse vital para essa mesma pessoa, ou seja, há um interesse da pessoa que os seus dados sejam tratados. Respondendo à sua questão, a Comissão tem feito uma campanha desde a sua instalação em 2015 no sentido dos responsáveis pelo tratamento, as empresas, as instituições públicas, os serviços, as próprias pessoas singulares, de apenas tratarem dados quando houver um fundamento de legitimidade para uma finalidade específica, mas mesmo aí é preciso que tenhamos em conta o princípio da proporcionalidade. Nós não podemos solicitar ou tratar dados das pessoas que nós não temos necessidade de os tratar para chegar àquele objetivo, àquela finalidade.
Eu penso que hoje em dia, muitos concordarão comigo, que a sociedade cabo-verdiana, os seus cidadãos estão mais conscientes dos seus direitos e as próprias organizações públicas, empresas, as pessoas coletivas, ou dito de uma forma sintética, os próprios responsáveis pelo tratamento também têm consciência de que não podem tratar dados das pessoas de qualquer modo, que é necessário que se pergunte antes porque é que eu quero essas informações, para que é que eu quero tratar, estou a tratar dentro da lei ou não, porque é um trabalho que a Comissão tem feito desde a sua instalação.